Charles do Bronx vai lutar contra Islam Makhachev pelo cinturão vago do peso leve do UFC, pode ser campeão novamente, porém também está de olho em Khabib Nurmagomedov. Mas aqui ele não provocou o Khabib não, e sim deu uma elogiada, respeitou. Antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Essa luta é contra Islam Makhachev, mas Khabib vai estar lá. Se Khabib quiser voltar a lutar também, eu estarei pronto. Essa é a real. Acho que, na realidade, o Khabib não volta mais a lutar. Tem todo o tempo da aposentadoria, tudo que foi falado. Eu acho que muita gente fala bastante coisa, como o Khabib também fala bastante coisa. Mas eu acho que o Khabib não volta mais a lutar. Respeito isso. Aqui, nada mais é do que o Charles do Bronx, obviamente, caso ele passe pelo Islam Makhachev em Abu Dhabi, ou seja, na frente dos fãs do russo e na frente também do Khabib Nurmagomedov, ele não vai negar uma possível luta contra o Khabib Nurmagomedov, porque é uma das grandes lutas a se fazer, não só na atualidade, mas na história do peso leve do UFC, até para definir quem pode ser o maior peso leve de todos os tempos, porque o Khabib já concorre a esse posto, para muita gente é o maioral da categoria, e o Charles do Bronx, se novamente vencer o Islam Makhachev, vai ampliar o seu cartel com mais um grandioso nome, e aí se consolida de vez também nessa disputa para ver quem é o número 1 da história do peso leve. E ele vai estar lá, obviamente, vencendo o amigo, parceiro de treino do Khabib, Islam Makhachev. Quem sabe não pode convencer o Khabib a voltar a lutar justamente para fazer esse tira-teima. Mas o próprio Charles do Bronx, nessa declaração, ele já meio que tira o cavalinho da chuva, porque admite que é difícil convencer o Khabib Nurmagomedov hoje a voltar a lutar. Lembrando que o próprio Dana White sempre tenta trazer o Khabib Nurmagomedov de volta para o MMA, principalmente para o UFC, e não consegue. Inclusive, na última declaração do Dana sobre essa possível volta do Khabib ao UFC, o Dana ficou bem desanimado e meio que já deu o braço a torcer. Já cogita a hipótese do Khabib estar definitivamente aposentado. Então, o Charles do Bronx, acompanhando esse cenário todo, também acha bem difícil o Khabib voltar, mesmo que ele vença o Islam Makhachev. Charles do Bronx, que vem sendo atacado pelo Khabib Nurmagomedov, provocado porque o russo quer aumentar o hype dessa luta do Charles do Bronx com o Islam Makhachev, enaltece o Makhachev e provoca o Charles do Bronx, mas você vê que o Charles do Bronx não ataca de volta o Khabib porque respeita a decisão do Khabib Nurmagomedov de ter realmente parado de lutar em seu auge por conta, de acordo com o próprio Khabib, por questões familiares depois que o seu pai morreu, lá em 2020. E o Charles do Bronx, obviamente, ele fica incomodado com as críticas que o Khabib faz para ele, porém, ele separa as coisas e reconhece a honra do Khabib Nurmagomedov de cumprir a sua promessa à sua mãe, de não voltar mais a lutar, por mais difícil que seja para o lutador ficar aposentado, e com Dana White e os fãs pedindo insistentemente para ele voltar ao UFC. E o Khabib segue ali firme e forte fora do MMA. Charles do Bronx reconheceu isso e enalteceu o Khabib por essa postura. E aí, pessoal, gostaram dessa declaração do Charles do Bronx sobre o Khabib Nurmagomedov aposentado?